Passou horas planejando o dashboard, validando aqueles dados, vendo se a base batia uma com a outra, relacionando, falando com um monte de área para ver se o dado estava certo, fez todo aquele esforço e na hora de fazer o dashboard você coloca aquele monte de gráfico e fala, meu Deus, que gráfico eu coloco? Será que eu coloco esse? Será que eu coloco aquele? Será que eu tô contando uma história certa? Será que eu tô... Tá fazendo sentido aqui? Ou pior, você fez tudo isso e o dashboard é ignorado, não é utilizado, as pessoas pedem para exportar para o Excel e a chefe está lá perguntando por que as pessoas não estão acessando o dashboard. Olha lá a base de acessos. Bom, hoje eu vou te mostrar exatamente o porquê que isso acontece, como que você organiza seu pensamento e a diferença de um dashboard com storytelling e sem storytelling. Antes de tudo, deixa eu me apresentar, eu me chamo Caroline, eu já sou analista de dados há mais de 6 anos, venho aqui realmente trazendo mais clareza para diversas companhias aí do nosso país, o Banco BV e o Itaú, por exemplo, é uma das empresas que eu já trabalhei, e agora internacionalmente, né, trabalhei na 2K também. E independente seja empresa nacional ou internacional que eu já trabalhei, o problema é sempre o mesmo. Geralmente tem aquele dashboard que alguma pessoa já fez no passado, que ele não é mais útil, que as pessoas não usam e que não entendem nada que está escrito ali, aí eu tenho que fazer todo esse processo de entender o que estava sendo escrito, refazer um novo ou fazer um do zero, apagar tudo, seja deletando e criando uma coisa nova. A gente precisa ter muita estratégia e entregar realmente soluções que as pessoas usem, que sejam necessárias para o negócio. E esse é o papel fundamental de analista de dados, que por muito momento, né, ficou falando, não, tem que fazer Power BI, tem que aprender Tableau, tem que aprender SQL, ferramenta, mas o que realmente traz a diferença é o storytelling de dados por trás de tudo isso e que pouca gente sabe explicar como fazer isso aplicado em dashboards, que é o que eu vou fazer agora nessa aula. Então vamos lá, voltando ao assunto, o que geralmente acontece, né, com um analista de dados quando ele vai construir algum dashboard e ele acaba não sendo útil para negócios. Ele acaba realmente sendo ali um dash que tá ali de mais de um monte, que esporadicamente as pessoas abrem, esporadicamente elas vão baixar aqueles dados, sabe? Fica nessa, nem é útil, nem é inútil, tipo, às vezes é bom para mim poder exportar e fazer as minhas análises no Excel, tá? E um dos principais motivos que isso acontece é porque você ainda não entendeu a pergunta de negócio que precisa ser respondida. E a partir daquela pergunta de negócio, né, traduzindo e tendo essa visão de negócios, como traduzir isso tudo num gráfico, ou, né, no caso de um dashboard, uma série de gráficos ali, de forma que a gente construa uma narrativa. Que não seja exatamente só jogar os dados ali na frente da pessoa, né? Por exemplo, geralmente as pessoas pedem, eu quero vendas por mês. Toma aqui, vendas por mês. E é geralmente assim que, né, é muito mais quando a gente está, né, em cargos mais júniores, a gente costuma ser assim mesmo. A gente faz o que manda a gente fazer, e bem no literal. Você está pedindo isso, eu vou fazer isso. Mas o que mostra o diferencial de um analista de dados hoje em dia, ainda mais está sendo ainda mais requisitado, e é o que eu tenho visto em todas as áreas que eu passei e trabalhei, reformulando dashboards, criando do zero e analisando as entregas de outros profissionais com quem já trabalhei, é que a gente fica realmente muito fazedor de demanda. Vai lá, finaliza a demanda para mim, faz a pergunta para mim de negócio que eu respondo, toma aqui os dados. O que está faltando é um pouco mais de você ali, um pouco mais da sua visão estratégica e analítica junto, para você construir um dashboard que realmente funcione e que entregue valor na organização, tá? Então, esse é o primeiro passo, falei bastante, mas é entender realmente o que precisa ser feito e, além disso, trazer a sua visão, a sua forma de enxergar aquilo. Geralmente uma pessoa de negócios, ela quer um dado, mas ela não tem ali aquela habilidade analítica, né, esse técnico que você tem, que você estudou, para dizer qual que é a melhor solução. Aí tem alguns, eu já trabalhei com alguns PMs que me diziam, nomeavam, eu quero um gráfico de barras desse jeito por mês. Mas quem disse que essa é a melhor forma? Quem disse? Você é a pessoa que vai dizer isso. É você que vai mostrar essa nova ótica por trás de um gráfico, né, do que as pessoas pedem, porque existe muito mais a ser feito do que apenas um gráfico de barras por mês. E eu vou mostrar aqui pra vocês, passo a passo, num exemplo aqui da Netflix, que, né, eu adoro, eu sou suspeita, porque eu adoro a Netflix como empresa, como streaming, né, plataforma de streaming. E eu vou trazer aqui um case pra gente analisar junto e ver a diferença, né, de um antes e depois, aplicando storytelling em um gráfico, pensando, né, que esse gráfico vai estar ali no dashboard, e não aplicando, como que seria. Vamos lá? Imagina que você trabalha na Netflix, que, nossa, eu queria muito trabalhar lá, enfim. E você é analista de dados lá, ou um cientista de dados, enfim, né? O seu cargo aí que você vai exercer lá. E eles te pedem pra você, eles querem ter uma visibilidade melhor dos novos assinantes no mês que estão assinando a plataforma. Eles querem ter uma visão, né, ali por trimestre,
Quantos novos assinantes a Netflix está adquirindo, né? Quero ter essa visão. Você pode trazer isso para mim, por exemplo? E essa visão vai ser parte do seu dashboard, tá? Imagina que tem outras coisas ali dentro, mas a gente vai focar mais nessa visão de novos assinantes por mês. Então, voltando naquela primeira coisa que eu falei, naquele primeiro ponto, pilar, nós precisamos entender qual é a pergunta de negócio principal. A pergunta de negócio principal, nesse caso, né, o que eles pediram é ver os novos assinantes da plataforma por trimestre. Pronto, então, como a gente pode ver aqui, é o que eu trouxe, é o que eu estou trazendo aqui no dashboard. Nós temos os novos assinantes. A gente pode enxergar aqui que a gente teve um pico nesses 2 meses, né, que foram aqui trimestres muito bons, que a Netflix conseguiu trazer mais clientes, né, novos assinantes na plataforma. Aqui, de 2023 para cá, tinha uma média, né, olhando aqui, se a gente for traçar uma linha aqui, bem menor do que esses outros demais meses. E é isso que a pessoa ela vai ter de informação para analisar. Ela vai, vou fazer o comparativo, né? Esse ano com o ano de 2023, esse ano com o ano de 2022, enfim. Ela tem a resposta que ela perguntou, que ela pediu aqui pra gente. Mas o que o analista de dados diferenciado realmente faz? Ele aprofunda, ele pergunta mais, ele questiona, tá? Mas por que você precisa disso? Por que você está precisando ver os novos assinantes da plataforma? Ah, não, é porque a gente fez algumas mudanças na estratégia de marketing e a gente queria ver se conforme essas novas estratégias, a gente está adquirindo mais ou menos assinantes da plataforma. Ah, aí você, né, volta lá e fala, nossa, mas que ações foram essas? Em que meses, né? O que foi feito? E ele vai falar, foi feito isso, foi feito aquilo. E o que a gente quer saber é comparar em relação aos outros anos e as outras estratégias de marketing que a gente fez, se isso resultou em mais ou menos assinantes da plataforma. Aí sim é uma pergunta de negócio, porque você tem o sucesso ali para eles. O que eles querem saber? Eu quero saber, por ano, como que foi o resultado de acordo com as estratégias de marketing que eu apliquei em cada mês. Então, ela não tinha falado isso pra gente ainda. Você viu que a gente teve que instigar, que a gente teve que se aprofundar? Esse exemplo tá bem por cima, gente. Eu sei que um negócio é muito mais complexo, mas é só para ilustrar aqui. Então, o que ele faria com esse gráfico que a gente acabou de entregar? Ele, né, supostamente essa pessoa, ela abriria, ela olharia, ela ia exportar para o bom e velho Excel dela, né? Fazer lá, exportar dados, e começaria a colocar na planilha. Ah, olha aqui, né, a comparação desses 2 meses. Imagina que essa seja a necessidade dela, os últimos 2 trimestres de 2023, comparado com os últimos 2 trimestres de 2024, o ano atual aqui da nossa referência. Ela tem que fazer isso na mão, né? Se a gente tivesse questionado melhor, a gente teria feito mais direcionado esse dashboard para ela. Eu desenvolvi um método chamado CDS, Clean Data Storytelling. Então, toda vez que eu vou construir algum gráfico, vou remodelar, né? Tem uma série de coisas aqui para mim melhorar, tanto de design, quanto, né, da narrativa, quanto a pergunta de negócio a ser respondida. Então, conforme esse método, eu primeiro mapeio tudo que a gente tem que mapear de perguntas a serem respondidas por negócio, aqui no nosso caso. E depois a gente aplica o Clean Data Storytelling, que é o método CDS. Que seria, primeiro, Clean, ser simples, ser fácil de entender. O pilar Data, que seriam os dados, né, estarem validados, né, estarem corretos, a forma de apresentar esses dados. E o último, Storytelling, que seria a história que a gente quer contar, que é isso que está faltando principalmente nesse gráfico. Está faltando o design, não lembra nada da Netflix. Você vê esse gráfico, você lembra da Netflix aqui? Não tem nada que lembre da Netflix. Fora que, né, tem muitos rótulos, né, tem umas coisas pra gente melhorar, enfim. E o outro pilar que tá faltando é o storytelling. Tem uma história, né? Nós temos aqui os novos assinantes na plataforma. Mas segundo a minha pergunta de negócio, não tá bem contada essa história. Veja aqui comigo como que seria o gráfico remodelado aplicando o método CDS. Olha que diferente. Lembra que ela falou que queria uma comparação de anos passados com o ano atual? Então foi isso que eu fiz. Evolução comparativa, novos assinantes 2024 versus anos anteriores, por trimestre, que foi, né, a solicitação. Eu resolvi trabalhar agora não com gráfico de barras, que barras é ótimo para trabalhar com unidades de medida sem ser percentual, tá? É volumes. Mas aqui eu achei melhor trabalhar com gráfico de linha, porque traz aqui uma comparação entre os anos, tá? Agora sim a gente tem uma comparação melhor, porque olha aqui, se eu fosse olhar esse daqui com esse aqui, por exemplo, eu tenho que traçar uma linha imaginária, um risco aqui, até chegar lá, olhar
Ah, 6 mil é abaixo de 7 mil. Quanto que é esse gap aqui, entendeu? Você tem que, né, se esforçar ali para comparar um trimestre com o outro trimestre de outro ano. Agora, nessa outra visão, tá aqui já. Eu tenho por trimestre todos os anos aqui representados por linhas. Então, temos o ano de 2024, o ano de 2023, 2022, 2021. Então, a questão de design aqui também, eu estou trazendo mais a característica, né, a identidade visual da Netflix. Aqui usei o vermelho da Netflix. Eles também têm a predominância do preto aqui. Então, eu realmente usei o vermelho para destacar, porque é o nosso ano atual, fiz a referência ali com o título, enfim. Então, a gente consegue entender melhor o gráfico. E olha o gap principal que a gente queria descobrir. Olha a diferença entre o ano de 2023 para o ano de 2024. Essa parte aqui que eu estou mostrando. Agora sim a gente consegue ver o gap que eu estava falando daquele outro gráfico, né? Olha, é visualmente rápido, muito fácil de entender. Quando a gente compara aqui, por exemplo, o primeiro trimestre, olha como a gente se saiu bem melhor no primeiro trimestre, né? Mudou bastante, mas aconteceu alguma coisa aqui que caiu muito no segundo trimestre. O que faltou? Qual foi o marketing, a ação de campanha que faltou, que não teve um bom desempenho? Será que teve alguma ação externa, tipo uma polêmica, alguma série que foi muito mal na Netflix e, as pessoas não caiu ali os novos assinantes? Será que foi aquela questão, por exemplo, do não compartilhamento de senhas da Netflix, que cada usuário só pode ter uma conta? Enfim, não sabemos. Mas o dado está bem mais fácil de se criar uma série de hipóteses, de fazer análises comparativas, que era o que a pessoa estava pedindo. Então, repare, eu não só estou falando qual é o melhor tipo de gráfico. Os dois são excelentes gráficos, tá? Para a gente analisar o volume de novos assinantes. São excelentes. Os dois gráficos estão certos, mas qual é o gráfico que melhor responde à pergunta de negócio? Segundo aqui. Imagine que vão ter outros ali para completar sua história, assim, né? Imagina ali, imagina outras coisas, outras campanhas de marketing, por exemplo, se a gente tivesse essa informação. Churn, por exemplo, quantos assinantes a gente está ganhando novo assinante. Mas quem é que está indo embora, né? Será que seria novos assinantes líquidos? Enfim. Tem uma série de outras coisas que a gente consegue analisar, tá? Mas a pessoa que queria uma análise comparativa, né, entre os anos, vai chegar à conclusão dela muito mais rápido. E é o storytelling que eu aplicaria, né, com o meu método de Clean Data Storytelling. Acredito que seja o melhor para essa situação em um dashboard. O que muda completamente quando a gente está falando, né, por exemplo, de um report ou de uma apresentação de PowerPoint, tá? Então imagina que você fez, a pessoa ficou feliz lá, teve os dados que ela precisava e você foi jogado essa missão. Por que houve essa super queda aqui, por exemplo, no segundo trimestre de 2024, que inclusive estava inferior até a 2021, a média de 2021. 2022 foi um mês abaixo, mas a gente teve 2 anos em que foi boa a média, né, de novos assinantes. Mas esses 2 anos aqui não foi. Por quê? Né? Imagina que você tem que fazer uma apresentação, apresentar em um comitê de executivo, enfim. Você já tem um gráfico aqui. Mas não é assim que você vai trazer ele ali no PowerPoint, tá? Imagina que agora a gente vai trabalhar com PowerPoint, mas que você já tem ele 80% pronto. O que você vai fazer? Duplicar ele e aplicar novamente um novo storytelling e revisar o design para ver se está faltando alguma coisa a ser contada nessa história. Aí imagina que você estudou, você analisou que na verdade houve aqui no nesse segundo trimestre de 2024, uma redução de investimento nas campanhas de marketing, tá? Um exemplo. É essa a conclusão que você chegou. E você quer mostrar isso. Como que isso ficaria? Assim, a aquisição de novos assinantes nos últimos trimestres de 2024 ficou abaixo da média de 2023. Esse é o fato. O ritmo desacelerou após a redução de investimentos de marketing. Aí, ó, eu estou relacionando. A partir desse semestre em que tivemos uma redução no investimento de marketing, a gente teve menos assinantes na nossa plataforma. O caso que eu estou querendo mostrar para vocês é que aplicando o método CDS, a gente chega muito mais fácil a uma conclusão, a mostrar o que a pessoa, né, aquela pessoa que está recebendo aquela informação, ela vai focar. Aonde o meu olho vai focar? E se eu quisesse falar, por exemplo, do último trimestre, a narrativa seria diferente? Ou então do primeiro, né? O primeiro, a narrativa foi bem diferente. Nós tivemos
a melhor aquisição de novos assinantes dos últimos comparativos aos outros anos, né? Year over year. Foi a melhor. O que a gente vai focar? Que história a gente vai contar? Enfim, é esse o diferencial com a analista de dados que tem domínio de storytelling de dados, que tem domínio, né, além disso, das ferramentas, claro, né, que eu tive que saber bem de Tableau para fazer isso. É também importante. Mas o storytelling e entender de negócios, fazer bem o discovery da demanda. E é isso que vai fazer ele deixar de ser ignorado e passar um dashboard que vai ser utilizado, uma apresentação mais memorável, uma apresentação que as pessoas vão acessar, porque ela sabe que ela vai ter a resposta dela rapidamente. Não vai ter que voltar para aquele cenário anterior de toda vez ela ter que explorar e analisar os dados, não tem nada mastigado para ela, né? Então perceba que o dado não foi mudado, a gente não fez uma super mudança, assim, no design realmente teve ali uma aplicação de identidade, né, da marca, né, da Netflix, que isso fez uma grande diferença para ser clean, para ser simples, para ser fácil de ser entendido, mas o que mais mudou foi o objetivo, o fio condutor que vai amarrar aquela história e contar da melhor forma. E é isso que eu faço no meu método Clean Data Storytelling. Se você quiser conhecer mais, tem alguns links aqui abaixo para você dar mais uma olhada no meu método. Muito obrigada por estar comigo até aqui, espero que tenha te ajudado. Comenta aqui nos comentários quais são as suas principais dificuldades quando você vai construir um dashboard. É a narrativa? É o design? É que gráfico colocar? Ah, ok. Me conta aqui abaixo, quero saber. Até o próximo vídeo.